Esse é o resumo da vida de Abraão. Assista até o final, pois será de grande ajuda no seu conhecimento bíblico sobre o nosso pai na fé, aquele no qual, de sua descendência, veio Jesus. Há cerca de 1800 anos antes de Cristo, por volta de 1960 anos depois da criação de Adão, nasce Abraão, filho de Terá e neto de Naor, o 7º descendente de Sem. Seu nome era inicialmente Abrão, pai da altura, o pai exaltado, mas foi alterado por Deus em Abraão, pai de uma multidão. Neste nome, Abraão, a bênção dos gentios é assegurada por Deus. A família morava em Ur dos Caldeus e eram idólatras. Abraão foi o primeiro a receber um preciso chamado de Deus para deixar não apenas a nação idólatra a qual seus ancestrais pertenciam, mas para deixar sua família e a casa de seu pai e ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Deus o abençoaria e faria dele a própria bênção, e abençoaria todos os que o abençoassem e amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem. Ele então se tornou o depositário da promessa e bênção de Deus. Abraão, no início, obedeceu apenas parcialmente ao chamado, pois foi chamado inicialmente em Ur dos Caldeus, como vemos em Atos capítulo 7, versículo 2. Ele deixou Ur e foi morar em Harã, na Mesopotâmia, mas com seus pais e parentes, e não entrou em Canaã até a morte de seu pai. Quando ele chegou à terra, Deus prometeu que à sua semente ele daria a terra. Abraão construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Com a fome ocorrendo na terra, Abraão foi peregrinar no Egito e, por falta de fé, chamou Sarai de sua irmã. E ela foi tomada para a casa de Faraó, mas o Senhor a protegeu, e Abraão com sua esposa foi mandado embora do Egito com uma repreensão. Quando estava perto de Betel, ele pôde invocar novamente o nome do Senhor. Ele agora havia se tornado tão rico em gado que surgiram disputas entre os seus pastores e os pastores de Ló. E Abraão pediu a Ló que escolhesse onde queria peregrinar. Se Ló fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda, e eles se separaram. Mais uma vez, o Senhor declarou que até onde os olhos de Abraão alcançassem em todas as direções, a terra deveria pertencer à sua descendência. O próximo evento registrado é que Ló foi feito prisioneiro e levado para o norte. Abraão perseguiu o inimigo e recuperou tudo, libertando Ló, seu sobrinho. Ele se recusou a tirar até mesmo um fio do despojo do rei de Sodoma. Ele não iria se enriquecer com tal fonte, mas ele foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. Deus agora se revelou a Abraão como seu escudo e grandiosíssimo galardão. Quando Abraão se lamentou a Deus que não tinha filho, Deus declarou que ele deveria ter um filho e que sua semente deveria ser como as estrelas do céu em multidão. Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Esta é a primeira vez que se fala de fé na Bíblia. Ainda assim, ele perguntou como saberia que sua semente deveria possuir a terra. E foi-lhe dito que pegasse um bezerro, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos, uma rola e um pombinho. Estes ele os partiu no meio, exceto os pássaros, e o colocou cada parte deles em frente da outra. Quando o sol se pôs, um forno de fumaça e uma tocha de fogo passaram entre as metades, figura do fogo que consome a escória e luz para o caminho. No mesmo dia, Deus fez um pacto com Abraão de que a sua descendência seria dada à terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O pacto foi ratificado com morte, uma figura de Cristo. Quando Abraão caiu em profundo sono, lhe foi dito que sua semente estaria em uma terra estrangeira e seria afligida por 400 anos. Abraão
tinha crido que Deus lhe daria um filho, mas agora ele não espera o tempo de Deus, e por sugestão de Sarai, sua esposa, ele se associa a Agar, uma escrava, e Ismael nasce, uma figura da lei, isto é, tentativa do homem de possuir a bênção por seus próprios esforços. Deus agora se revela a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, um nome que significa que todos os recursos estão no próprio Deus. Deus falou com ele e fez uma aliança com ele com base nesse nome. É agora que seu nome Abrão mudou, porque ele era para ser um pai de muitas nações. Abraão deveria andar diante do Deus Todo-Poderoso e ser perfeito, e manter o concerto, fazendo com que todo o filho homem fosse circuncidado, uma figura de não confiança na carne, que ele imediatamente colocou em prática. O nome Sarai foi alterado para Sara, que significa princesa ou algo como primeira-ministra, pois ela era para ser uma princesa e deveria ter um filho. Mais tarde, Abraão recebeu 3 visitantes. Ao deixá-lo, 2 deles, o Senhor, como se referia ao terceiro, pergunta: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? De acordo com João 15, isso dá a chave para Abraão ser chamado de amigo de Deus. Deus abriu sua mente para ele, e Abraão foi encorajado a pleitear pelos habitantes de Sodoma. Mais tarde, a fé de Abraão falha novamente e, em geral, ele mais uma vez chama Sara de sua irmã, o que a poderia ter levado ao pecado se Deus não a protegesse. E Abraão é novamente repreendido. Agora, Isaque nasce, e o conflito se inicia entre o que é uma figura da carne, Ismael, e o que é do espírito, Isaque. Agar e seu filho Ismael são expulsos. Deus então provou a fé de Abraão, dizendo-lhe para oferecer seu filho Isaque em holocausto. Abraão obedeceu, e se não fosse pela intervenção do anjo do Senhor, teria matado seu filho, crendo que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também, figuradamente, o tornou a recobrar. Após a morte e ressurreição de Isaque em figura, a promessa é confirmada a Abraão, de que em sua semente, que é Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Se alguém é de Cristo, é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. A promessa é certa para toda a posteridade, não somente a quem é da lei, mas também a quem é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Pela fé, Abraão viveu como um estrangeiro, tanto que com a morte de Sara teve que comprar um pedaço de terra dos filhos de Et para garantir um sepulcro na terra. Ele foi tão cuidadoso para que Isaque não se casasse com uma das filhas dos cananeus, que enviou seu servo Eliezer, a sua própria parentela, em busca de uma noiva para Isaque, estando convencido de que Deus enviaria seu anjo e prosperaria na missão, que resultou em Rebeca, sendo a esposa de Isaque. Abraão teve outra esposa, Quetura, e concubinas com que teve filhos, mas a estes deu presentes e os despediu para a terra oriental, para que Isaque e sua semente pudessem habitar em paz na terra prometida. Abraão morreu com 175 anos e foi sepultado com Sara, lugar que é conhecido até hoje e fica no túmulo dos patriarcas em Hebrom, 35 quilômetros de Jerusalém. A história de Abraão em Gênesis se divide em 3 partes. Primeiro, sua chamada pública e testemunho como chamado por Deus. Segundo, sua história particular e doméstica com Deus, ilustrando o crescimento da alma. E terceiro, dando em figura um esboço profético de eventos, a saber, o sacrifício de Cristo, Israel sendo colocada de lado por um tempo e o chamado da noiva, que é a igreja, e o estabelecimento final das nações e bênçãos no final dos dias. A nação de Israel descendia de Abraão, e sabemos o quão zelosamente eles lutaram pelo seu relacionamento com Deus, embora, infelizmente,
eles não tivessem e não tenham a mesma fé de Abraão. Mesmo assim, a terra foi dada a eles. E quando chegar o tempo determinado por Deus, eles certamente serão trazidos de volta à sua pátria. E depois de prova e disciplina, serão abençoados ali. Sendo Abraão o pai de Ismael e dos outros filhos enviados para o Oriente, não é de se admirar que ele seja um personagem de fama universal naquela imensa parte do mundo e que existam inumerosas tradições a respeito dele. Dificilmente se pode duvidar de que seu relacionamento com Abraão ainda será encontrado em seu favor durante o milênio, quando a promessa de que sua semente deveria ser como a areia que está na praia do mar terá seu cumprimento. Para o cristão, a vida deste patriarca é digna da mais profunda atenção, tendo em vista as diversas manifestações pelas quais Deus se revelou a ele, seja na forma de seu caráter sob essas manifestações, seja na conexão do Cristo com ele no caminho de fé, ou com respeito às promessas feitas a ele quanto à posse da terra da Palestina, tanto no passado como no futuro. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e até a próxima.